Ora, hoje vou-vos falar de um país que parou, um país que estava em construção, bastante dedicado ao turismo e que de repente se viu numa grande embrulhada. Ou seja, foi um país que de repente estava a crescer, pausadamente, mas de qualquer maneira com algum crescimento económico que lhe permitia começar a pensar a saldar as suas contas, e de repente este país viu-se envolvido numa pandemia e parou. A construção parou, tinha saído há pouco tempo de uma crise e viu-se envolvido noutra crise. A questão que vos trago aqui é uma questão jurídica, não é uma questão económica, mas estou-vos a falar disto, no fundo, para perceberem o seguinte. A crise empresarial que nós neste momento estamos a enfrentar está a ser enfrentada através de apoios tipo layoff. Apoios atuais que estão, portanto, de março a julho, portanto, o layoff simplificado estava até junho, mas foi recentemente prorrogado por mais o mês de julho. Só que o país, a sua grande fatia de income, portanto de PIB, tinha a ver e tem a ver com o turismo. Ora, não se esqueçam que o turismo é principalmente nos meses de calor que se desenvolve, portanto, vamos começar agora a ter esse momento em que as empresas destinadas e dedicadas ao turismo vão começar a fazer o seu rendimento. E tal como uma amiga minha que está à frente de um dos bons hotéis ali da zona de Setúbal me referiu, a Formiga coleta e trabalha no verão para depois, no inverno, se poder refugiar. Aqui é exatamente a mesma coisa. No turismo, o turismo trabalha no verão para depois, no inverno, poder sobreviver. Ora, quando tudo estava preparado para começarem as empresas que estão na área do turismo começarem a amealhar, veio a pandemia e não houve o que amealhar. Ou seja, vamos ter um inverno, o próximo inverno, vai ser um inverno de um país parado, de um país que não constrói. Na área do turismo não vai haver capacidade para chegar ao inverno, porque não houve um verão que lhe permitisse amealhar. Ou seja, aquilo que o meu cérebro falou foi ameaçar, porque ameaça o inverno, não é? Ele antecipou-se àquilo que eu vos queria dizer. É uma ameaça que nós sabemos que vem aí, ou seja, o inverno não vamos ter capacidade no setor de turismo para aguentar, e não vai ser o layoff de março a julho que lhe vai permitir dar qualquer balão de oxigênio. Não vai haver hipótese. As empresas terão que pensar que de duas uma, ou vão fechar, seja por insolvência, seja por outra forma que neste momento não sabemos, e depois no mesmo local terá que abrir outra com alguma atividade semelhante, ou então vão ter que se recuperar essas empresas que lá estão neste momento nesse local em que está o país e a atividade parada. Ora, a única maneira de recuperarmos é, no fundo, fazer planos para que a situação melhore e planos de recuperação que nos permitam tornar a ver as coisas com alguma esperança, com algum verde na paisagem. E é esse apelo que, no fundo, eu aqui faria um bocadinho aos órgãos institucionais e aos administradores e gerentes dessas empresas do turismo, é que percebam que neste momento, é agora neste momento, que têm que
não tanto pensar o que vão faturar amanhã ou hoje, mas sim o que vão faturar em dezembro e em janeiro. Dar ao governo, a esta distância desses meses, a obrigação de pensar que essas empresas que geram tanto produto interno bruto, e uma vez que delas se recebeu tantas benesses, dá-lhes então agora a capacidade de se recuperarem sem serem ameaçadas com um processo de insolvência. É, portanto, essa parte jurídica da recuperação das empresas que aqui vos venho falar. Essas empresas têm que começar hoje a pensar nessa recuperação. Têm que pensar hoje em pôr os seus RERs a funcionar, a falar com os seus credores e com este e aquele credor planearem o dezembro e o janeiro. Não é em novembro, em 30 de novembro, que vão pensar nisso. Tem que ser já. E tem que ser junto dos seus credores que agora vão dizer: nós queremos recuperar, não queremos ficar na situação em que estávamos em março, abril, maio e junho, não queremos ficar nesse horrível sistema de parar e só viver à custa de pequenas soluções. Queremos encontrar uma solução que nos recupera e que assim os nossos credores não fiquem prejudicados e, assim sendo, arrastar, a única forma é arrastar para o futuro essa recuperação. Portanto, não vamos tomar medidas de eutanásia, mas sim vamos tentar não só ir para as soluções de adormecer a doença, mas vamos recuperar o doente, vamos medicá-lo e os tratamentos são sempre longos, não vai ser uma questão muito rápida, mas tem que começar já o tratamento. Quanto mais tarde começar o tratamento, pior, porque os sintomas vão se agravar e não vai haver hipótese. Muito obrigado.